Olá, me chamo Rayane, estarei apresentando o trabalho Uma Introdução aos Códigos Cíclicos para a 12ª semana da licenciatura em Matemática do Instituto Federal. Esse trabalho ele teve orientação do professor Dr. Johnny Caldeira, da UFG. O trabalho está estruturado da seguinte maneira: inicialmente faremos uma introdução, falaremos sobre os conceitos básicos da teoria dos códigos corretores de erros, falaremos sobre os códigos lineares, os códigos cíclicos, trarei um exemplo dos códigos cíclicos e, por fim, as referências. Então, vamos começar com a introdução. O que são esses códigos corretores de erros? Eles surgiram na década de 1940 através dos trabalhos de Richard Hammond e Claude Shannon. Na época, os dois trabalhavam no Laboratório Bell de Tecnologia com computadores. Naquela época, os computadores eles eram gravados em cartões perfurados. Quando o computador ia ler esses programas e encontrava algum erro, ele parava a leitura do programa e passava a ler o programa seguinte. Então, eles começaram a se questionar se essas máquinas são capazes de detectar a existência de erros, por que então elas não são capazes de corrigir esses erros também? Então, um dos problemas da teoria de códigos é a existência de erros. Mas quando é que esses erros aparecem? Durante a transmissão ou armazenamento de dados, podem ocorrer interferências que comprometem a confiabilidade dos dados. Em teoria de códigos, essas interferências elas recebem o nome de ruídos. E o que pode acarretar isso? Pode haver discrepância entre a mensagem enviada e a mensagem recebida. Então, pode ser que a mensagem recebida pelo destinatário não seja a mensagem enviada pelo emissor. Então, o problema ele vai se resumir em duas etapas. A primeira, detectar a existência dos erros, e a segunda, tentar corrigir. Para aumentar a confiabilidade desses dados, então é necessário inserir algum tipo de redundância, alguma informação adicional àquela nossa mensagem original. Porém, essa redundância ela tem sempre um custo computacional, o que vai nos levar a um dos grandes problemas da teoria dos códigos, que é adquirir a confiabilidade desejada ao menor custo, que é a taxa de redundância possível. O exemplo mais familiar de um código corretor de erros é um idioma. Então, imagine que você está no editor de texto e digite a palavra girafa. Aquele editor de texto, provavelmente, ele vai identificar o erro. Por quê? Porque a girafa, ela não é uma palavra do nosso idioma. E ele vai além disso. Além de detectar a existência do erro, ele vai conseguir corrigir. Então, ele vai conseguir verificar que, na verdade, a palavra que você gostaria de ter enviado era a palavra girafa. Então, nesse caso, esse código ele consegue detectar e corrigir o erro. Mas agora imagine que você está nesse mesmo corretor de texto e, por algum erro, digite a palavra exato. O editor de texto ele vai identificar que a palavra exato não é uma palavra do nosso idioma, portanto, houve um erro. Mas ele vai ter um problema na hora de corrigir. Por quê? Qual que seria a palavra correta? Qual que é a palavra que esse cara queria ter enviado? Poderia ter sido a palavra rato, poderia ter sido a palavra mato, poderia ter sido a palavra gato. Então, nesse caso, esse código, ele detecta o erro, mas não o corrige. E por quê? Porque mato, rato, gato são palavras igualmente próximas da palavra exato. Então, ele fica meio perdido, ele não consegue identificar qual que é a palavra correta nesse caso. E nós ainda temos um terceiro caso. Então, imagine que se deseja enviar a palavra mato, mas por um erro enviou a palavra rato. Nesse caso, o código ele não detecta e nem corrige o erro. Por quê? Porque a palavra rato é uma palavra do nosso idioma. Então, os idiomas, eles são exemplos de códigos, são os códigos mais utilizados, né, no dia a dia, porém eles não são exemplos de códigos muito bons por terem palavras igualmente próximas. Mas a construção de códigos, ele vai ser inspirado nos idiomas. Então aqui a gente tem um esquema de codificação e decodificação de um sistema de codificação, de comunicação, perdão. Então aqui nós temos a fonte de informação, que é a mensagem que nós desejamos enviar, e aí a gente passa por essa fonte de informação por um codificador da fonte. E esse codificador de fonte depende do meio pelo qual a gente está enviando essa mensagem. Se for um meio digital, eu vou transformar minha fonte de informação, vou escrevê-la num sistema binário, por exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavra que foi codificada na fonte e vou passar ela para um codificador de canal. Nesse codificador de canal, ela vai receber essas redundâncias, essas informações adicionais. Para que o quê? Para quando ela for enviada por um determinado canal, e isso aí pode ser um meio digital, pode ser
através de cabo, pode ser através de um meio eletromagnético, podem ocorrer interferências, que são os ruídos. Essas interferências, elas podem modificar essa mensagem original. Então, o objetivo é de que, ao passar por esse codificador de canal, eh, ao passar pelo decodificador de canal logo em seguida, ele consiga identificar e corrigir o erro. E aí, essa mensagem ela vai passar pelo decodificador da fonte e, enfim, chegar ao destinatário. E quais são os conceitos básicos da teoria dos códigos? O que, que a gente precisa saber para poder construir um código corretor de erros? Primeiro, nós precisamos de um alfabeto, que vai ser um conjunto finito. Se a cardinalidade desse conjunto, né, que a gente aqui está chamando de A, for Q, o código composto pelos elementos de A se diz um código Q-ário. Uma palavra vai ser uma sequência finita de símbolos do alfabeto, e o número de letras de uma palavra chama-se comprimento. Para que nós tenhamos códigos que sejam mais fáceis de serem trabalhados, nós estabelecemos que todas as palavras têm o mesmo comprimento. Por esse motivo, esses códigos são chamados de códigos de blocos. E também que todas os dígitos, né, dessa palavra, elas têm a mesma chance de irem com erro. E um código QAR de comprimento N será um subconjunto qualquer a nossa palavras de comprimento N. Isto é, um código C vai ser um subconjunto do produto cartesiano AN. Ou seja, que eu vou ter N uplas, né, onde cada uma dessas coordenadas aqui são elementos do conjunto A, do meu alfabeto. Então, para detectar o erro, é preciso que nós sejamos capazes de medir a distância entre duas palavras. Então, por isso nós definimos a distância de Hamming. Então, dados dois elementos U V pertencente àquele produto cartesiano AN, a distância de Hamming entre o I e V, ela é definida como sendo a cardinalidade do conjunto I, tal que a coordenada I é diferente de VI. Ou seja, a distância entre duas palavras desse produto cartesiano, ela nada mais é que um número de coordenadas em que essas duas palavras são diferentes. E a distância mínima de um código, se eu tenho um código C, a distância mínima desse código vai ser a menor das distâncias de Hamming entre as palavras do código. Claro, com essas duas palavras sendo diferentes, porque senão a distância entre elas é nula. E nós temos uma proposição. Se eu tenho um código C, cuja distância mínima é D, e tenho o número K, que é o número definido como a parte inteira do número D-1 dividido por 2, então vai ser possível detectar até D-1 erros e corrigir até K erros. Esse número K ele é chamado de capacidade de correção do código. Para entender como ele atua, vamos analisar a seguinte figura. Imagine que eu tenho V1, V2, palavras do meu código. Essas palavras possuem uma distância mínima D. Aqui eu estou considerando dois discos, um disco de centro V1 e raio K e um disco de centro V2 e raio K. Então, aqui as palavras elas são representadas como pontos. Então, imagine que ao enviar a mensagem tenha chegado esse pontinho aqui, essa palavra aqui. Como essa palavra pertence ao círculo de centro V1 e raio K, o meu código automaticamente vai corrigir ele como sendo V1. Da mesma maneira, para qualquer palavrinha aqui, ó, que pertencer ao círculo V2 e raio K, o meu código corretor de erros automaticamente vai corrigir ele como sendo V2. Porém, as palavras que estão fora desses discos, o meu código não vai ser capaz de corrigir porque ele está fora da capacidade de correção. Então, os parâmetros de um código. São três os parâmetros de um código. N o seu comprimento, N o número de elementos e D a distância mínima. Nesse caso, nós vamos identificar que esse é um NMD código. E existe uma interdependência complexa entre esses três números. Não é para quaisquer valores de NMD que vai existir o código. Interessam os códigos para os quais MD são grandes relativamente a N. Porém, aumentar o número de palavras, que é o M, implica em reduzir a distância mínima, que é D. E se isso acontece, eu diminuo a capacidade de correção do meu código. Então, além de existir essa interdependência, eu tenho que tomar cuidado com os valores de MD. Então, nós vamos falar sobre os códigos lineares. Agora, aqui no nosso alfabeto, ele vai ser um corpo finito. E a cardinalidade desse corpo finito K vai ser Q. E se eu tenho que n é um número natural, para cada n nós vamos ter um k espaço vetorial kn de dimensão n. Então, o que é um código linear?
Agora, eu não quero que o meu código linear seja apenas um subconjunto do produto cartesiano, eu quero que ele tenha uma estrutura a mais. Então, um código C contido em KN será chamado de código linear se ele for um subespaço vetorial de KN. Se a distância mínima D é conhecida e K é a dimensão do código sobre K, sobre o corpo K, a terna de números inteiros NKD é chamada de parâmetros do código linear C. E como o meu código ele é um subespaço vetorial, o vetor zero pertence ao meu código. Então, faz sentido nós definirmos o peso de um código, o peso de um elemento de uma palavra código. Então, se eu tenho que x, ela é uma palavra código, o peso de x, ele nada mais é que a distância daquela palavra x até zero. Ou seja, é um número de coordenadas que são diferentes de zero. E chama-se de peso do código ao menor dos números ao menor dos pesos, né, de todas as palavras do código, onde essa palavra tem que ser diferente de zero, porque, óbvio, senão o peso vai ser zero. E no caso dos códigos lineares, a distância mínima do código, ela coincide com o peso do código. E como que acontece esse processo de codificação? Então, imagina aqui que eu tenho um código de blocos, né? Aqui, cada corzinha diferente está representando uma mensagem diferente do meu código. Uma mensagem de informação, perdão, que eu quero enviar. Então, aqui eu tenho uma mensagem original com K dígitos de informação. Essa mensagem original, ela vai ser um elemento do espaço vetorial K elevado a K. Só que eu quero codificar essa mensagem original para inserir redundâncias. Então, aqui embaixo, eu tenho os símbolos de redundância representados pela letrinha verde. Então, a minha mensagem codificada, ela vai ter N dígitos de informação, sendo N menos K dígitos de redundância. Esse vetor codificado, ele é um elemento do subespaço vetorial C contido em Kn de dimensão K. Então, nesse caso aqui, a minha mensagem original, ela tem 4 dígitos de informação, a mensagem codificada tem 7, onde desses, 7 menos 4, que é 3, são dígitos de redundância. Agora, o que a gente precisa para codificar? Qual que é o processo que a gente precisa fazer para codificar essa mensagem? Então, nós precisamos de uma matriz geradora. Então, se eu tenho que G é uma matriz com K linhas e N colunas, com entradas no corpo K, cujas linhas formam uma base para o código, disse que essa é uma matriz de codificação ou uma matriz geradora de C. Então, o elemento do meu código vão ser todos os vetores y pertencentes a Kn, tal que esse y é igual a um certo x vezes a matriz G, onde esse x é um elemento de K elevado a K. E nós dizemos que essa matriz geradora ela está na forma padrão se eu consigo escrever essa matriz G dessa maneira aqui, ó. Aqui em bloco eu tenho a matriz identidade de ordem K e do outro lado eu tenho um bloco de uma matriz com K linhas e N menos K colunas. Qual que é a vantagem de você ter uma matriz geradora na forma padrão? Porque como esse primeiro bloco aqui ele é uma matriz identidade, quando eu efetuo esse produto, os primeiros dígitos vão ser a mensagem original e os demais vão ser a redundância, ou seja, eu consigo identificar quem é a mensagem original e quem é a redundância que foi inserida nesse processo. E, além disso, se eu tenho um código linear e ele é um subespaço vetorial de Kn, nós podemos determinar uma transformação linear sobrejetora π de Kn em K elevado a menos K, tal que o núcleo de π é o próprio código. Se a matriz H é a matriz com N linhas e N menos K colunas com entradas no corpo K, ela é uma matriz de posto N menos K, que representa a transformação linear π nas bases canônicas de K elevado a N e K elevado a N menos K. Essa matriz H ela é chamada de matriz de verificação ou matriz teste de paridade. Por que a gente precisa dessa matriz teste de paridade? E só mais na frente eu vou explicar isso. E só mais uma proposição. Se eu tenho uma matriz geradora que está na forma padrão, eu consigo facilmente encontrar a matriz teste de paridade. E aqui a gente tem uma proposição. Para que a gente precisa dessa matriz teste de paridade? Eu tenho que um vetor V vai pertencer ao código se somente se o produto dessa matriz teste de paridade pela transposta do vetor V for zero. Se isso acontece, então meu vetor ele é um elemento do código. Então, esse vetor HVT ele é chamado de síndrome de V. Então, nós temos as matrizes geradoras que geram código e a matriz teste de paridade, elas são usadas no processo de decodificação, porque através desse produto, ela consegue me dizer se um dado elemento, ele pertence ou não àquele código.
E nós temos ainda a cota de Singleton, que se eu tenho que n cadeus são os parâmetros de um código linear, eles vão satisfazer a desigualdade, que a distância mínima é menor ou igual ao comprimento das palavras menos a dimensão do código mais 1. Quando eu tenho uma igualdade, esse código ele é chamado de MDS. São códigos muito bons de serem trabalhados, porém são códigos difíceis de serem construídos. Então agora, por que agora a gente vai falar de códigos cíclicos? Os códigos cíclicos, eles são uma classe específica de códigos lineares. A ideia aqui agora é obter a matriz de teste de paridade, obter as matrizes geradoras e, se possível, calcular a distância mínima ou, pelo menos, determinar uma cota inferior para essa distância mínima. E a ideia aqui, para que a gente tenha bons algoritmos, é enriquecer aquela estrutura de espaço vetorial com outras estruturas. Então, nesse sentido, entra o código cíclico. Eu tenho que um código linear C contido em Kn será chamado de código cíclico se para todo vetor C, C0, C1 até Cn-1 pertencente ao código, o vetor Cn-1, C0, Cn-2 também pertence ao código. Ou seja, se eu pegar aqui a última coordenada, escrever como a primeira e arrastar todo mundo para frente, esse novo vetor aqui, ele também vai ser uma palavra código. E a técnica para lidar com os códigos cíclicos consiste em enriquecer a estrutura do espaço vetorial de Kn como segue. Então, aqui agora nós vamos definir Rn como sendo o anel das classes residuais em Kx, onde esse Kx aqui são os polinômios com entradas no corpo K, módulo xn-1. Ou seja, esse conjunto Rn aqui, ele é o quociente, né, desse anel Kx por xn-1. Isso aqui não é um corpo, porque esse polinômio xn-1 ele é um polinômio decomponível, tá? Mas ele tem essa estrutura de anel, esse conjunto Rn. Então, o elemento de Rn, ele vai ser um conjunto da forma, né? Então, vai ser a classe de f de x, mas quem que é esse polinômio f de x? Ele é o resto da divisão de xn-1 por um polinômio g que pertence a Kx. Então, esse f de x aqui, ele, na verdade, eles são os restos dessa divisão de xn-1 por um polinômio no corpo Kx. E as operações de adição e multiplicação em Rn, eles vão ser, respectivamente, a classe de F1 mais a classe de F2 vai ser a classe do F1 mais F2, e a classe do polinômio F1 vezes a classe do polinômio F2 é a classe do F1 vezes F2. E Rn munido da multiplicação de escalares lambda pertencente a K, definida por lambda vezes a classe do f de x é igual à classe do lambda vezes f de x, é um K espaço vetorial de dimensão n, com base 1, a classe do x ao quadrado, até a classe do xn-1. Assim, esse Kn ele é isomorfo a Kn através da transformação linear. Então, aqui, se a gente considera a transformação linear de Kn em Rn, onde para cada vetor aqui, com coordenadas de A0 até N-1, eu associar aqui a classe do polinômio a 0 mais a 1x mais a n-1, xn-1, então, aqui agora, as coordenadas vão se transformar coeficientes do meu polinômio de grau n-1. Então, todo o código linear C contido em Kn, ele pode ser transformado para Rn e, mediante o isomorfismo V, ser estudado. Qual que é a vantagem de se trabalhar em Rn? Porque o Rn, além da estrutura de anel, ele tem a estrutura de um ideal. E como aqui, nesse caso, eu vou conseguir determinar um único polinômio mônico que vai gerar todos os elementos desse código. Essa é a vantagem, porque através de um único polinômio, eu vou conseguir gerar todos os elementos desse código, porque esse Rn possui a estrutura de um ideal. Então, se eu tenho que C é um ideal não nulo em Rn, isto é, C é um código cíclico de comprimento n. Esse código C, ele é gerado por um único polinômio mônico g de grau mínimo em C. O polinômio gerador g de C é um fator de xn-1. No corpo Kx, qualquer palavra código pode ser escrita unicamente como sendo f vezes g, onde esse polinômio f tem grau n-r e o polinômio g tem grau r. Além disso, a dimensão do código é n-r. Então, aqui, se g de x é esse polinômio aqui, né, o polinômio gerador, e se i é o ideal gerado por esse polinômio, então o meu código ele vai ter uma matriz geradora onde aqui eu coloco todos os coeficientes do meu polinômio g e completo com zero.
Aí na próxima linha eu coloco zero e coloco todos os polinômios do meu coeficiente g e completo com zero, e vou fazendo isso até que eu tenho aqui na última linha o coeficiente dominante aqui, o GR. E a matriz teste de paridade vai ser uma matriz bem parecida, onde esses aqui são os coeficientes do polinômio h, onde esse polinômio h é o polinômio que eu obtenho através da divisão de xn-1 pelo polinômio g de x. Então, o próximo teorema vai nos dizer uma maneira de como encontrar uma matriz geradora desse código cíclico na forma padrão. Então, para isso, a gente vai considerar o isomorfismo de k espaços vetoriais de ks em k de xs-1, onde esse kxs-1 é o espaço vetorial dos polinômios de grau s-1. Então, aqui eu vou pegar vetores de coordenadas a 0 até a s-1, e a esse vetor eu vou estar associando um polinômio aqui. As coordenadas aqui agora vão ser coeficientes desses polinômios. Então, se eu tenho aqui um código C contido em Kn, é um código cíclico. Então, imagina aqui, né, que esse código ele é a imagem desse ideal, onde esse ideal ele é gerado por um polinômio g de x, onde esse g de x ele tem que ser um divisor xn-1 de grau S. A matriz se a matriz R é uma matriz com n-s' e s colunas, cuja iésima linha é denotada por isso aqui, onde esse R de x é o resto da divisão de xs-1 por g de x, então essa matriz aqui vai ser uma matriz geradora de C. Então, com isso, a gente pega um exemplo. Então, se eu considero o polinômio x elevado a 7 menos 1, né, sobre o corpo F2, que é 0 e 1. A fatoração de x elevado a 7 menos 1, ela é dada por isso aqui. Então, aqui agora, nós vamos considerar um código C contido em F2, 7, gerado pelo polinômio g de x, 1 mais x ao cubo. A dimensão desse C é 4, perdão. E agora a gente vai determinar a matriz geradora desse código. Para isso, a gente vai determinar quais são os restos da divisão de x elevado a, como diz aqui no teorema, a divisão, cadê? X elevado a s menos 1 mais 4. Como o grau do polinômio é 3, né? E o meu i vai estar variando de 1 a 4, então aqui eu vou ter que determinar quem é x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta. Fazendo a divisão desses x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta por x ao cubo mais x mais 1, eu obtenho esses restos aqui, x mais 1, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x mais 1 e x ao quadrado mais 1. Os coeficientes desses polinômios aqui, eles vão ser os coeficientes da minha matriz geradora. Então, aqui é o resto de x ao cubo, pela divisão do polinômio g de x, o resto de x à quarta, o resto de x à quinta e o resto de x à sexta, e aqui eu tenho a matriz identidade. Então, essa aqui vai ser a matriz geradora do meu código. Então, se eu tenho um vetor A1, A2, A3, A4, pertencentes a F24 do código da fonte, então, de acordo com a discussão acima, esse vetor ele vai ser codificado como B0, B1, B2, A1, A2, A3, A4. Então, esse aqui é o meu vetor original. Onde B0, B1, B2 são os coeficientes desse polinômio aqui. A1 vezes x mais 1, mais A2 vezes x quadrado mais x, mais A3 vezes x ao quadrado mais x mais 1, mais A4 vezes x ao quadrado mais 1. Fazendo os produtos aqui, fazendo a redução módulo 2, a codificação de A1, A2, A3, A4 vai ser A1 mais A3 mais A4, A1 mais A2 mais A3, A2 mais A3 mais A4, A1, A2, A3, A4, que é o meu vetor original. E a matriz teste de paridade associada é essa aqui. Então, essas foram as referências que eu utilizei e gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham um ótimo dia.